O Steven Soderbergh está mostrando aí que a gente ainda pode ter filmes adultos, divertidos e inteligentes. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre o primeiro filme do Steven Soderbergh que eu vou comentar nessa semana, são dois. Primeiramente sobre Código Preto, novo thriller de espionagem que já está disponível aí nos cinemas. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu acho que essa é a primeira vez que eu falo sobre um filme do Steven Soderbergh aqui no canal, e que bom, porque ele é um cara muito interessante, é um dos nomes mais versáteis e trabalhadores do cinema americano. O Steven Soderbergh, ele é tão versátil que você não consegue estabelecer um estilo para ele, já que a cada novo filme parece que ele se transforma num cineasta completamente diferente. A gente tá falando do cara que fez a trilogia do 11 Homens e um Segredo, venceu o Oscar pelo Traffic, foi indicado no mesmo ano pelo Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, e passou aí por filmes como Contágio, Magic Mike, Sexo, Mentiras e Videotape, fez filmes com iPhone, numa época, né, onde só o Schumberger costumava fazer isso, com o Unsane, High Flying Bird, fez filmes para cinema, fez filmes para streaming, e recentemente, né, depois dele ter se aposentado, ter ficado aposentado por uns 2, 3 anos, ele voltou com tudo, não para de fazer filme. O Código Preto já é o segundo filme dele em 2025, depois do Presença, que eu também pretendo comentar nessa semana. E o Soderbergh, ele é um cara que eu gosto, pra falar a verdade, ele dispara para tantos lados que é inevitável você nunca ter assistido um filme dele e não ter gostado. E o Código Preto é mais uma colaboração do Soderbergh com o roteirista David Koepp, que é um dos nomes mais atarefados da indústria, escreveu Jurassic Park, Homem-Aranha, tá trabalhando aí num novo projeto secreto com o Steven Spielberg que supostamente envolve extraterrestres. E eu vejo nesse Código Preto aqui uma intenção muito clara de fazer um filme de espionagem legal, descolado, inteligente e divertido, né? Quase como se o David Koepp tivesse olhando para uma estante cheia de livros do John le Carré e pensado, eu vou fazer a minha versão agora e ela vai ser bem diferente, bem pop, por assim dizer, mas igualmente fascinante e intrigante. O Código Preto é um projeto anunciado em janeiro de 2024 como parte de um pacote aí com o Michael Fassbender, a Cate Blanchett, o Soderbergh, e ele consegue um acordo com a Focus Feature, que compra o projeto por 60 milhões de dólares. As filmagens iniciam em maio de 2024 em Londres, para o lançamento agora em março de 2025. E, né, eu também vou falar muito sobre isso, especificamente no Presença. O Código Preto segue a tradição onde o Steven Soderbergh é o diretor de fotografia, muitas vezes o operador de câmera e o montador também. E ele, obviamente, coloca pseudônimos para todas essas funções. E o resultado, né, eu assisti com um pouquinho de atraso, eu nem tinha visto o trailer desse filme, nem tinha tanto conhecimento sobre a história, nem sabia direito que ele ia estrear. É uma grata surpresa, pessoal, se você gosta de thrillers de espionagem, mas com uma visão elegante, adulta, com reviravoltas e um grande senso de diversão, Código Preto é meio que imperdível. A história do filme segue um agente de inteligência britânico, vivido por Michael Fassbender, que é incumbido de encontrar um traidor em sua unidade, onde sua esposa, vivida por Cate Blanchett, é a principal suspeita. Então é basicamente a mesma plot do Tinker Tailor Soldier Spy, que foi aí muito bem adaptado pelo Thomas Alfredson, um espião que sabia demais com o Gary Oldman, e tem uma semelhança tão grande entre os personagens do Michael Fassbender e do Gary Oldman. Ambos têm o nome de George, por exemplo, usam um óculos muito característico, são meio metódicos, meio silenciosos, meio introspectivos. O David Koepp tá meio que descaradamente fazendo um filme do George Smiley, tá? Só que com um charme um pouquinho mais evidente aí que o Michael Fassbender traz. A questão do casamento com a Cate Blanchett é algo que inegavelmente remete um pouquinho ao Sr. e Sra. Smith, tanto o filme com o Brad Pitt, quanto a série excelente da Amazon Prime. Assistam a série do Sr. e Sra. Smith, porque ela é ainda melhor do que o filme.
É curioso, né, como parece que espionagem voltou com tudo. Agora todo mundo quer ter a sua obra de espião, a sua obra de espionagem do mundo real, que não é necessariamente o James Bond, que agora é propriedade da Amazon Prime. Mas o que eu gostei do Código Preto é que ele é 100% focado em personagem e trama, e nas sensações que você vai sentindo a partir disso, porque não só ele é uma história de um espião encontrando por um traidor, que a gente já viu milhões de vezes, mas ele consegue misturar bem essa questão do casamento, né? Sobre a dúvida que o personagem de Fassbender tem: será que a minha esposa seria capaz não só de trair o nosso trabalho, mas trair a nossa confiança e o nosso casamento? Esse é sempre um ótimo palco para qualquer tipo de história sobre paranoia, sobre desconfiança interna, o que garante aí um roteiro realmente muito bem estruturado pelo David Koepp. Tem ótimos diálogos, a interação do Michael Fassbender com a esposa e os outros 4 personagens que estão dentro da lista de suspeitos. É um elenco muito bem formado pela Marisa Bello, que fez a Amy Winehouse no Back to Black, o Tom Burke, que interpretou o Praetorian Jack no Furiosa e o Orson Welles no Mank, o Regé Jean Page, que está em todas essas séries de Bridgerton na Netflix, e a Naomi Harris, que é muito familiarizada com o universo de espionagem, já que ela foi a Moneypenny na era James Bond do Daniel Craig. Eu gosto como o filme estabelece, né, 2 grandes jantares, encontros de jantar entre o Fassbender, a Cate Blanchett e esse grupo de personagens, e a forma como, né, essas interações sociais vão se misturando com a natureza do trabalho deles, com a capacidade de mentir, de ocultar segredos e de, né, quase todo mundo ali naquele cenário estar envolvido com alguma outra pessoa. É divertidíssimo, é um deleite assistir a esses diálogos, ver como eles vão escalonando para se tornar intrigas e conflitos. Tem uma sequência magistral onde a gente vê, né, através da montagem muito precisa do Soderbergh, o Fassbender executando testes de polígrafo em cada um desses personagens e as respostas vão se entrecortando, né? Muito legal, muito bacana. Não é aquele tipo de intriga que você fica perdido, né? Eu considero assim, se o espião que sabia demais é um vinho, esse filme é um milkshake. Ele é divertidão, ele te deixa muito satisfeito também, mas ele é inegavelmente mais pop sem perder a elegância, porque mais uma vez, todos esses personagens e o desenrolar da história, que ainda tem o Pierce Brosnan como superior de todos eles na agência, é de alto nível. Você sente que tá vendo aí algo que não foi emburrecido pelo método contemporâneo disneyficado de fazer filmes que a gente sempre se decepciona ao longo dos anos. Agora, como diretor, eu devo dizer que o Soderbergh mantém a tensão muito bem, ele tem uma trilha sonora muito sofisticada do David Holmes e ele consegue trazer esses insights de montagem para acompanhar como o personagem de Fassbender é metódico e como ele tá pensando e raciocinando, né? O filme mesmo ele abre com um longo plano sequência para acompanhar o George enquanto ele tá entrando num bar, conversando com um contato, até momentos assim onde é o Fassbender e a Maria Isabela numa tela de computador, ele consegue criar tensão absoluta através da situação que ele tá. Uma ótima condução, só devo puxar a orelha aí porque o trabalho de fotografia do Soderbergh é muito estranho nesse filme. Eu normalmente sou um fã da forma como ele fotografa os filmes dele, mas ele inventou um filtro aqui que deixa todas as luzes meio embaçadas e estouradas, que não me agradou nem um pouco, tá? Ele ficou com cara de streaming, pra falar a verdade. É quase como se ele trouxesse, eu sei que eu vou ser um pouquinho específico agora, aquele visual embaçado de lente vaselina do Bruno Del Bonel, com as luzes estouradas do Janusz Kaminski na fase menos sutil dele com Spielberg. Não me agradou nem um pouco nesse sentido, apesar do jogo de câmera, dos enquadramentos, da economia de alguns planos, né? A gente tem tomadas, por exemplo, onde você tem 5 personagens em cena ao redor de uma mesa e o Soderbergh resolve com 2 planos só, né? A solução dele é enquadrar todo mundo no mesmo quadro e só cortar para um close ou um contraplano quando algum daqueles personagens vai trazer alguma revelação, né? Eu gosto muito, por exemplo, de um momento de desconfiança do George em relação à esposa dele, porque ele encontrou um canhoto de ingresso no lixo, aí ele chama ela para ir no cinema assistir aquele mesmo filme, ela diz que não assistiu, e aí tem um momento muito específico onde toda a plateia reage a um susto e o Fassbender meio que tá prestando atenção para ver se ela vai reagir também, né? Tem pequenos momentos e observações assim que me agradaram bastante, né? São toques de roteiro muito bem aplicados, uma experiência
que é rápida, divertida, consegue trazer suas surpresas também. Eu não acho que ele é um roteiro previsível de forma alguma, mas é realmente o elenco, a história e a condução bem segura do Soderbergh que seguram aqui. Que legal ver que ainda existe um filme como esse sendo produzido e lançado no cinema, apesar de ele ter sido um fracasso comercial, e eu tenho certeza que vai ser no streaming mesmo que as pessoas vão descobrir ele. Pra Código Preto, eu dou uma nota 8. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Código Preto, se vocês sabiam que ele ia sair, e claro, né, já que é a primeira vez que eu falo dele aqui, o que vocês acham do longo e vasto cinema do Steven Soderbergh. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.